Uma rodovia interestadual nos Estados Unidos vira palco de uma história de horror. Alguns sacos plásticos são encontrados pelo caminho e dentro deles um conteúdo macabro. Esse caso criminal é aquele que nos faz questionar o que leva uma pessoa a cometer algo tão terrível e o pior, contra o próprio filho. Olá pessoal, meu nome é Abia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, isso vai ajudar demais no crescimento do meu canal, porque o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante e indica ele para outras pessoas. Eu também tenho uma novidade agora para vocês, eu abri um Instagram onde eu tenho a intenção de ficar mais próximo de quem está inscrito aqui no canal, compartilhar o meu dia a dia, falar um pouco sobre casos, fazer stories, posts lá no feed, talvez até casos mais rápidos lá no Instagram. Então, se você tem interesse de ficar mais próximo aqui de mim, é só me seguir lá nesse Instagram que vai aparecer aqui na tela para vocês, tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Ramsey Scrivell nasceu em 1981 e tinha 32 anos na época dos fatos. Ele era o irmão mais novo da família e estudou em uma escola muito boa junto com seu outro irmão. Logo que ele terminou o ensino médio, ele foi para a universidade, concluindo os estudos em 1999. Ele também trabalhou em algumas empresas de contabilidade depois disso, mas acabou saindo do emprego após algumas desavenças com seus chefes. Ele até arrumou outros empregos em áreas diferentes, como construção e seguros de vida, mas no fim das contas ele acabou trabalhando com seu pai, que tinha uma empresa de pintura muito bem sucedida. A mãe dele se chamava Dona Scrivell e o seu pai se chamava Daniel. Eles se conheceram até de uma forma bem inusitada, porque na época a dona trabalhava em uma prisão e o Daniel era um dos prisioneiros. Ele cumpriu uma pena de 3 anos por assalto à mão armada e assim que ela viu o homem, ela já se sentiu atraída por ele. Em algum tempo depois, ela já se dizia apaixonada. Assim que o Daniel cumpriu a sua pena e saiu da prisão, eles dois acabaram se casando e se mudando do Texas para Michigan, onde construíram essa família com 2 filhos e também abriram uma empresa de pintura que, inclusive, digo mais uma vez, foi muito bem sucedida, fornecendo até mesmo à dona a oportunidade de ser uma mulher que se dedicava somente à casa, o marido e aos filhos sem precisar trabalhar. Mas depois de um tempo, quando Ramsey começou a frequentar a escola, ela viu a oportunidade de retornar aos estudos e se estabilizar em uma profissão. A escolha dela foi a enfermagem e assim que ela se formou no ensino superior, ela começou a trabalhar no Johns Hospital, que inclusive tem um caso aqui no canal sobre esse mesmo hospital da Maya Kowalski, que foi assim, gente, um absurdo, mas enfim. As pessoas comentaram que a dona aparentava ser uma mãe como muitas outras, sempre se preocupando com o futuro dos filhos e também sendo bastante amorosa com os 2 garotos. Porém, ela sempre queria opinar nas decisões deles, chegando ao ponto de ser desagradável, pois ela sempre queria dizer o que os filhos tinham que fazer e como eles tinham que fazer, mesmo depois que eles já eram adultos, formados e que já tinham as suas próprias opiniões e gostos. Como eu comentei com vocês, o Ramsey começou a trabalhar com o pai e ele ficou muito feliz com essa oportunidade, mas a mãe, em compensação, não gostou muito dessa ideia, porque ela queria muito que seus filhos fossem bem-sucedidos, mas nas suas profissões e não trabalhando junto com o pai. Mas de qualquer forma, ela acabou aceitando a situação. Quando o Ramsey tinha apenas 29 anos de idade, ele acabou sofrendo um acidente. O que se sabe a respeito é que ele tinha saído com alguns amigos e durante essa saída, em algum momento, ele caiu no chão e acabou batendo a cabeça fortemente.
e o ferimento foi tão sério que ele teve que ser levado imediatamente às pressas ao hospital. Depois desse acidente, gente, a personalidade dele mudou completamente. Todos que tinham contato com ele de certa forma, ou até os mais próximos, começaram a perceber que o Ramsay se tornou um cara muito nervoso e que ficava extremamente irritado com qualquer coisa. A partir disso, ele começou a discutir com todo mundo ao seu redor, desde os familiares até os colegas de trabalho. Ele acabou sendo avaliado e acabou recebendo uma ajuda do governo para ajudar ele, como se ele tivesse sido diagnosticado com um problema tão sério que se tornou inválido para viver em meio à sociedade, mais ou menos dessa forma. Mas ainda assim ele não parou de trabalhar e continuou indo para a empresa do pai e convivendo com outras pessoas, mesmo brigando com elas o tempo inteiro. No ano de 2013, a família foi surpreendida negativamente, pois o Daniel, o pai da família, acabou recebendo o diagnóstico de hepatite C, que é uma doença bem séria e silenciosa e que, se não tratada de forma adequada, pode até mesmo evoluir para um câncer. O Daniel então começou a ter sintomas bem pesados e graves e ele foi para o hospital, ficou internado e teve um acompanhamento, mas infelizmente acabou evoluindo para um quadro de tratamentos paliativos. Então ele foi mandado para casa, onde a sua esposa, a dona, que era até mesmo enfermeira, daria o melhor tratamento para ele possível, tentando não fazer com que ele sentisse dor e tivesse um resto de vida digno. Mas o que surpreendeu a todos é que apenas no dia seguinte, após retornar para casa, a emergência foi chamada, pois aparentemente o Daniel estava em um estado tão ruim que nem parecia mais estar entre nós. O médico então foi até o local e conseguiu avaliar ele e, infelizmente, realmente foi constatado que ele tinha perdido a sua vida. Mas não da forma que nós esperávamos devido ao seu tratamento, mas sim por uma sepse, infecção generalizada. E tudo isso porque, supostamente, na hora de aplicar a medicação nele, a esposa não acabou higienizando o local adequadamente e rapidamente isso se tornou uma infecção generalizada, tirando a vida dele. Também foi possível verificar que um frasco de morfina que era utilizado para tirar as dores do Daniel tinha simplesmente acabado, não tinha mais nada lá dentro, e a esposa foi questionada quanto a isso, e nesse momento ela respondeu que o seu filho tinha problemas de saúde mental e provavelmente ele que tinha pegado o frasco e utilizado o medicamento de forma inadequada. O Ramsay acabou ouvindo essa conversa e isso deixou ele muito irritado, mais do que ele já costumava ser devido à sua lesão. Então aquilo ocasionou em uma grande briga. O Ramsay gritava bastante e dizia com todas as palavras que tinha sido a sua mãe que tinha injetado o medicamento em alta dose no seu pai para que ele perdesse a sua vida. E ele não parava de repetir isso a todo momento e até mesmo tentou se machucar tentando para a sua própria vida. O Ramsay então foi levado até um hospital psiquiátrico e lá os médicos começaram a avaliar a situação dele e ver que ele tinha sérios problemas, como achar que ele estava sendo perseguido, e logo foi levantado a hipótese de esquizofrenia. Depois de toda essa avaliação, ele foi liberado e mandado para casa, mas pouco tempo depois a sua mãe foi até a justiça, onde ela dizia que o seu filho não tinha condição nenhuma de cuidar de si mesmo e precisava que ela fosse a responsável por isso, mas não só assim de boca a boca, mas oficialmente e legalmente falando. Depois de apresentar todos esses argumentos, a dona disse que ela era a pessoa ideal para cuidar do filho, ainda mais por ser formada em enfermagem. Então o juiz acabou entendendo que isso era a verdade e concedeu a guarda legal do filho de 32 anos para ela. O Ramsay não ficou nada feliz com essa situação, porque ele tinha sua própria independência, morava na sua própria casa e agora ele teria que voltar a morar com a mãe e tudo que ele fosse fazer deveria primeiro ser permitido por ela.
Porém, ele não queria ficar em um hospital psiquiátrico e acabou aceitando essa ideia, e a partir desse momento os dois voltam a morar junto, com a dona ditando todas as regras. Os meses se passaram e parecia que tudo estava indo muito bem entre mãe e filho, pelo menos até o dia 31 de julho ainda do ano de 2013, quando o Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação onde era dito que a casa da família Escrivo estava pegando fogo. Quando os bombeiros chegaram no local, eles já encontraram a dona do lado de fora, pois ela tinha conseguido sair, mas ela dizia freneticamente que o seu filho Ramsey tinha ficado dentro da casa porque ele estava no porão. Imediatamente os bombeiros iniciaram o resgate. Lá eles encontraram o Ramsey, que não estava no porão, mas estava completamente desnorteado e falando palavras sem sentido. O homem então foi resgatado e levado para o lado de fora da residência. Quando a dona foi questionada sobre a forma que o seu filho estava totalmente desorientado, ela disse que ele tinha problemas sérios de saúde mental e utilizava medicamentos pesados. Então, muito provavelmente, era por isso que ele se encontrava naquele estado. A casa ficou completamente destruída, gente, e não tinha condição nenhuma deles continuarem morando lá. E por isso, então, eles tiveram que se mudar para o apartamento e o condomínio onde o Ramsey morava antes. Em pouco tempo, os vizinhos desse local começaram a reparar que mãe e filho brigavam o tempo inteiro. E a própria dona chegou a desabafar com alguns deles ali, dizendo a situação que era morar com o filho, pelos problemas de saúde mental e tudo mais. E ela até chegou a ligar para o seu filho mais velho, o Jason, e dizer sobre não aguentar mais morar com o seu filho Ramsey. E o Jason, obviamente, aconselhou a mãe a voltar a morar sozinha e até mesmo desistir da tutela do filho. Mas em nenhum momento ela considerou isso uma opção. As coisas ficam mais sérias quando no dia 27 de janeiro de 2014, a dona Escrivo vai até a delegacia dizendo que estava preocupada com seu filho, pois ele não tinha voltado para casa depois de sair, dizendo que ia dar uma caminhada. Ela estava muito preocupada porque essa época do ano fazia muito frio, inclusive com neve, e também tinha grandes ventanias, e o seu filho tinha saído com uma calça que mais parecia um tecido de pijama, com uma jaqueta simples e uma bota. Com essa preocupação eminente, ela pediu que os policiais verificassem se conseguiam encontrar ele por aí. Ela foi questionada quanto ao telefone celular dele e logo em seguida ela respondeu que tinha ligado diversas vezes, mas o filho não atendia as ligações. Ela disse que até pensou que ele pudesse ter ido para a casa de um amigo, mas como se passaram 2 dias e ela não teve resposta, ela achou que algo sério pudesse ter acontecido. Logo os policiais dão início às buscas pelo Ramsey e eles até chegam a conversar com alguns vizinhos que moravam ali no condomínio onde ele vivia com a sua mãe. E alguns deles disseram que era bem possível que ele tivesse simplesmente ido embora devido à situação de brigas constantes que ele vivia com a sua mãe. Os policiais logo conseguiram pegar os registros telefônicos do celular do Ramsey, mas o que surpreendeu eles foi o fato de que tinha realmente muitas ligações de amigos e pessoas próximas no telefone dele, porém nenhuma ligação da sua mãe, o que contradizia o que ela disse de ter ligado para ele diversas vezes. 3 dias depois, próximo a uma cidade no Texas chamada Arlington, é encontrado diversos sacos de lixos e dentro dele tinha um conteúdo macabro. Uma pessoa que andava por essa rodovia que dá acesso a diversos lugares nos Estados Unidos observou aquele saco plástico e ficou curiosa com o conteúdo que tinha ali dentro. Quando ela abriu, acabou sendo surpreendida porque, na verdade, o que tinha lá dentro eram restos humanos. Quando os investigadores chegaram no local, eles puderam realmente ver que tinham 6 sacos plásticos e dentro de cada um deles algum pedaço de um ser humano, entre pernas, pés, tronco dividido ao meio e então uma cabeça. Eles encontraram depois mais 2 sacos plásticos onde tinham algumas serras e até mesmo alguns fósforos que não foram usados.
Dentro de um desses 2 sacos também tinha luvas, tinha um suéter feminino, alguns documentos que foram parcialmente queimados e também uma sacola plástica queimada. Infelizmente, eles não conseguiam identificar nem quem era aquela pessoa, nem mesmo se era homem ou mulher, e nem mesmo a quem pertencia aqueles documentos. Como eu já comentei aqui com vocês, essa época do ano era bastante fria, com neve e também com muita ventania, e por isso esses sacos plásticos acabaram indo parar no meio dessa rodovia interestadual, e alguns deles tinham até sido rasgados devido a ser arrastado pelo vento, revelando o conteúdo que tinha lá dentro para qualquer um que passasse no local. Aquelas partes encontradas então foram levadas a uma autópsia direto para um médico legista que pôde constatar com certeza que todas pertenciam a uma única pessoa e que tudo tinha sido dividido em cerca de 12 pedaços. Essa pessoa provavelmente tinha recebido um impacto muito forte na região da sua cabeça ainda em vida e também na região dos ombros, além do seu pescoço ter sinais claros de ligadura, ou seja, ela tinha sido estrangulada. Ela também tinha outras marcas em seu corpo compatíveis com uma tentativa fracassada de carbonização. Seja quem for que fez aquilo, tentou se livrar queimando os pedaços, o que não deu certo. Após realizados também alguns exames de sangue, foram descobertos que essa pessoa tinha uma quantidade muito alta de medicamentos controlados para quem sofria de algum transtorno de saúde mental. Os investigadores então logo concluíram que essa pessoa provavelmente foi dopada, depois a pessoa acabou envolvendo algo em seu pescoço, tirando a sua vida através da asfixia, e no final decidiu cortar ela em pedaços e distribuir por aquela rodovia interestadual. Infelizmente, mais tarde foi descoberto que essa pessoa era sim o Ramsey Scrivo, de apenas 32 anos, dado anteriormente como desaparecido pela sua mãe. A polícia então ficou com um trabalho difícil de avisar aquela mãe que o seu filho tinha sido encontrado e que ele não estava mais entre nós. Assim que eles conseguiram fazer isso, ela ficou muito arrasada com a notícia e chegou até a comentar que quando viu aquilo na TV, ela se sentiu muito mal, como se já soubesse que era o seu filho. Ela foi questionada sobre aquela região e se alguém que os dois conheciam morava por lá, mas ela disse que não e afirmou que nem mesmo ir para aquele local ela e seu filho iam. Claro que pessoas que moravam próximos onde tudo foi encontrado foram entrevistadas pelos investigadores, além de ter sido recolhido imagens de câmeras de segurança e tudo que pudesse ajudar na procura a quem cometeu esse crime horrível. Uma pessoa que trabalhava em um posto de gasolina disse ter visto uma mulher comprar gasolina no local e essa mulher estava agindo de uma forma estranha, parecendo muito nervosa. Os policiais então deram uma olhada nas câmeras de segurança do local, mas as imagens eram horríveis, gente, e só deu para perceber que sim, era uma mulher branca com cabelos castanhos. Não tinha muito o que fazer com aquele material, porque de fato não dava para saber quem realmente era. Logo depois, um adolescente ligou para a polícia dizendo que viu um veículo SUV aquele dia de cor prateada. E em determinado momento, uma mulher desceu desse carro, sacudiu uma sacola plástica e caiu algo dela parecendo um cachorro sem vida. Então ela descartou esse saco plástico no local. Esse adolescente ficou bastante curioso em relação àquela cena, porque ele ficava se perguntando por que alguém faria aquilo de descartar o animal na beira de uma rodovia. As características dadas por ele foi de uma mulher branca e de cabelos castanhos, o que mais uma vez batia com a pessoa no vídeo do posto de gasolina. Mas agora os policiais lembraram da própria mãe do Ramsey, a dona, porque as características batiam demais com as dela. Então, ou era muita coincidência ou ela estava mentindo para eles o tempo inteiro. Rapidamente, os investigadores coletaram alguns números tipo de série nas serras encontradas. E com esses números, eles conseguiram descobrir onde tinha sido comprado aqueles materiais. E adivinhem?
Isso acabou levando eles a uma loja que ficava na cidade onde o Ramsey e a dona moravam. Eles então conseguiram falar com o gerente do local, que disse que naquele dia 27, uma mulher chegou na loja em torno das 8 horas da noite e ela tinha comprado uma serra elétrica de manhã no mesmo local. Mas ela dizia que queria trocar o produto, alegando que não estava funcionando da forma adequada. Ela parecia bem nervosa e com pressa. Ela até conseguiu a ajuda de um funcionário e por fim acabou trocando a serra por outra, como ela mesma queria. As câmeras de segurança foram olhadas mais uma vez e, como descrito antes, essa mulher batia com todas as características da dona, sendo branca e de cabelos castanhos. Mais uma vez, os vizinhos ali do condomínio foram entrevistados pelos investigadores e eles disseram que ouviram durante alguns dias alguns sons vindo da casa compatível com o som de serra elétrica. Eles também disseram ver a dona carregando alguns sacos que pareciam bem pesados em direção ao seu carro, além do cheiro muito forte que vinha de alvejante daquele local. Os policiais também descobriram que a dona tinha 2 carros e um deles era uma SUV prata, mas ela simplesmente tinha decidido doar os 2 veículos. Ela não vendeu, ela não trocou por nada, ela simplesmente deu para algumas pessoas, o que era no mínimo muito suspeito. Após todas essas informações coletadas, a dona foi chamada mais uma vez para a delegacia, porém agora para um interrogatório. A todo tempo ela dizia que nunca tinha ido até aquela cidade onde os humanos foram encontrados e também dizia que não tinha nada a ver com essa coisa horrível que tinha acontecido com seu filho. Só que toda essa postura permaneceu até os policiais mostrar para ela as imagens da câmera de segurança do posto de gasolina. E aí, simplesmente do nada, deu uma luz na cabeça dela e ela falou que talvez sim, ela tivesse passado por aquele posto para abastecer o seu carro enquanto procurava desesperadamente pelo seu filho, e devido a todas essas situações que vinham acontecendo com ela talvez tivesse esquecido. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu tenho certeza que grande maioria deles acredita que os investigadores são burros. Enfim, a partir desse momento, a dona não quis responder mais nenhuma das perguntas feitas por eles e também solicitou o seu advogado. O fato é que, enquanto esse interrogatório acontecia, os policiais já tinham recebido um mandado de busca e, enquanto eles conversavam com ela, já tinha uma equipe na casa dela olhando cômodo por cômodo, procurando por qualquer prova que mostrasse que ela tinha sim envolvimento no crime. Assim que eles chegaram na residência, eles sentiram um forte cheiro de água sanitária, deixando bem claro que alguém tinha tentado limpar alguma coisa desesperadamente. O chão da casa também tinha carpete e eles conseguiram ver que tinha alguns rastros de líquido vermelho do quarto do Ramsey em direção ao banheiro. E lembra que eu comentei com vocês que no organismo dele foi encontrado uma grande quantidade de medicamentos para problemas de saúde mental? Bom, tinha um frasco lá compatível com esse encontrado no organismo dele, e nesse frasco tinha uma grande quantidade de comprimidos faltando, o que não era compatível com a data que o medicamento foi entregue para ele, porque contando ali deveria ter muito mais comprimidos do que estava dentro do frasco. Agora sim, depois dessas descobertas, a dona foi oficialmente presa como suspeita daquele crime. Pode parecer estranho, mas ela não estava sendo acusada pela morte do seu filho, e sim por ter retirado parte do seu corpo e descartado daquela forma, pois isso tudo tinha ocorrido só após a morte dele e não tinha nada que ligasse ela ao falecimento em si. Ela teve uma audiência de fiança e se declarou inocente de todas as acusações e teria que pagar um valor de $250 mil para ser solta até a conclusão das investigações e o início do seu julgamento, mas ela não conseguiu pegar esse dinheiro, não pagou esse valor e permaneceu presa. Como sabemos, pessoas que foram presas têm direito a ligações que sempre estão sendo gravadas, e a dona aproveitou esse direito dela para ligar para sua irmã.
O que foi inusitado é que nessa ligação ela contou uma nova versão dos fatos. Ela disse então que estava no porão lavando algumas roupas e quando subiu, o filho dela estava no chão, caído dentro do seu quarto, provavelmente inconsciente. Logo em seguida, ela fala que viu um homem todo de preto que usava uma máscara de esqui andando em sua direção e ele estava armado. Quando ele estava perto o suficiente, ele disse para ela fazer tudo o que ele pedisse ou seu outro filho também acabaria perdendo a vida, como ele tinha feito com Ramsay. Ela, com medo, decidiu obedecer tudo que o homem dizia. Esse homem estranho então pediu para ela ir ao mercado e comprar uma serra elétrica. Ela então foi até o mercado, mas desviou o caminho indo em direção à delegacia. Porém, quando ela chegou lá, foi surpreendida porque, por mais incrível que pareça, esse homem já estava na porta da delegacia esperando por ela. Ela então acabou voltando e foi no mercado comprar tudo que ele tinha pedido. Depois, eles voltaram para a casa dela, onde ela observou enquanto ele fazia tudo aquilo com seu filho. Ele colocou tudo em sacos plásticos e forçou ela a jogar naquele local onde tudo foi encontrado. Depois o homem foi embora, mas não antes de dizer que se ela contasse à polícia tudo aquilo, ele faria mal a ela e toda a sua família. Claro que essa história não condizia com nenhuma das provas encontradas e foi descartado qualquer possibilidade de alguém fora ela estar envolvida naquele crime. Os investigadores pegaram o celular da dona e nele eles descobriram coisas que talvez explicasse o porquê que ela tinha decidido fazer aquilo com seu filho. O fato é que ela tinha recebido o convite de colegas da época da escola do ensino médio para ir para aqueles reencontros, sabe? Que a gente costuma ver bastante em filmes americanos. Um exemplo, o reencontro da turma de 98. E ela foi para esse encontro. Lá ela encontrou um ex-namorado que ela teve na época da adolescência e os dois até trocaram os números de telefone. Quando ela voltou para casa, ela continuou trocando mensagens com esse homem e era deixado claro nesses textos que os dois tinham a intenção de ficar juntos. E quando a promotoria recebeu essas informações, eles criaram uma história e aqui é tudo teoria da promotoria, porque de fato a gente não tem provas que realmente foi isso que aconteceu, mas eu vou contar aqui para vocês. O que os promotores disseram é que provavelmente a dona viu na oportunidade dos cuidados paliativos do marido a chance de se livrar dele, já que ele tinha morrido de uma forma muito suspeita apenas um dia depois de retornar para casa. A culpa foi colocada no Ramsay devido aos seus problemas de saúde mental e eles não podiam fazer uma exumação no corpo porque ele tinha sido cremado. Eles continuaram contando então que agora, depois de se livrar do marido, ela iria voltar para o Texas para começar esse novo relacionamento. Porém, como ela contou a história que o seu filho que tinha feito tudo aquilo, que o seu filho que era desequilibrado e provavelmente tinha usado medicamento em grande quantidade no seu pai, ela tinha que dar sentido àquela história e acabou ficando com a guarda do seu próprio filho. E eles contam que acham que provavelmente os dois começaram a brigar bastante porque ela queria convencer o Ramsay a se mudar com ela para o Texas, o que ele não aceitou. Assim, a dona então colocou fogo na própria casa e tentou se livrar do filho também nesse dia, mas as coisas não saíram como ela tinha premeditado, porque além do Ramsay sobreviver, eles também se mudaram para o apartamento dele. E que as brigas continuaram incessantes no apartamento porque ela tentava convencer ele a se mudar, mas ele continuava não aceitando até o ponto dela decidir se livrar dele também. Lembrando para vocês que isso aqui foi o que a promotoria falou e que a gente não tem provas que realmente foi isso que aconteceu. Ela então também foi acusada pelo homicídio do filho e a promotoria queria a pena capital, ou seja, pena de morte. No ano de 2015, o julgamento teve início, onde diversas pessoas testemunharam que a dona sempre foi uma mulher autoritária e controladora ao longo da vida dela.
Outras pessoas disseram que não entendiam o porquê que a dona tinha ficado com a tutela do filho, já que mesmo com seus problemas de saúde mental, ele se cuidava e não apresentava necessidade de um cuidador ao seu lado o tempo inteiro. Foi levantado também a questão de que tudo aquilo que aconteceu com ele dentro da casa, ou seja, o desmemoriamento, durou cerca de 5 dias, então ela teve bastante tempo para decidir mudar de ideia em relação a tudo aquilo que ela estava fazendo. Como eu disse antes para vocês, não tinha um motivo sólido para tudo aquilo, tudo não passava de teorias e ela continuava se dizendo inocente. Então, a verdade é que nós nunca vamos saber, a não ser que ela decida ser verdadeira. O júri deliberou por cerca de 2 horas e o veredito foi que Dona Escrivo era culpada pela morte e desmembramento do seu filho. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem direito nenhum à liberdade condicional. A dona e seus advogados tentaram diversas vezes recursos e, apesar dela continuar se dizendo inocente, ela permanece presa e nada em sua sentença foi alterado. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião nos comentários, o que vocês acharam das duas histórias, se a história da promotoria fez mais sentido ou se aquela história que a dona contou sobre um homem ter entrado dentro da casa e obrigar ela a fazer tudo faz mais sentido. Eu vou adorar saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!